Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal, hein? Tá começando mais uma edição do Dodge News, recheada de notícia top. Mas antes, você viu aí o presente que Cristiano Ronaldo ganhou aí da Georgina, a esposa dele, ontem no aniversário? Se liga só, hein? Feliz cumpleaños! O melhor é a cara de boa que ele faz o vídeo inteiro, né? Tipo, ele não se surpreende nem nada, afinal é Cristiano Ronaldo, tem muita bufunfa, muita grana e tá ganhando até carro de presente, hein? Meu irmão, tá top, hein? Tá top. Galera, se liga porque Manchester United e Manchester City estão interessados em Lionel Messi. Após a treta aí do jogador com Eric Abidal, os clubes ligaram um alerta. Vou falar sobre muita coisa interessante, novidades da novela Rony, vou falar também da rodada de ontem dos jogos dos times brasileiros e vou falar da rodada de ontem também lá na Europa. Como eu falei, se liga porque o vídeo tá bom. Então, solta a intro! Pelo Campeonato Cearense, ontem o Ceará venceu o Pacajus por 1-0. O gol foi marcado por Klaus de cabeça. Fortaleza goleou o Atlético por 5-0. Edson Carius marcou de cabeça. Também de cabeça, o zagueiro Paulão fez o segundo gol. Na saída do goleiro, o Osvaldo fez o terceiro e ele mesmo apareceu pegando de primeira para fazer o quarto do Fortaleza. E o quinto foi marcado por Bruno Melo. Assim, o Fortaleza continua isolado na liderança do Campeonato Cearense com 10 pontos. Pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Vitória por 2-1. Fabinho marcou para o tricolor das Tabocas, Matheus Carvalho empatou de cabeça e Salatiel virou o jogo aos 35 minutos. Agora o Náutico assumiu a liderança do estadual com 10 pontos. Deixa eu pedir a opinião de vocês aqui, hein? O goleiro do Vitória não é a cara do Luis Soares do Barcelona? Ou só eu que tô vendo isso, hein? Mano, ele é a cara do atacante uruguaio. O Corinthians, pela pré-Libertadores, reencontrou o Guarani do Paraguai, que foi algoz do Timão na Libertadores de 2015. Ontem o jogo foi em Assunção e o Guarani venceu por 1-0. O único gol foi marcado por Morel, que estava sozinho na área logo com 7 minutos. Agora o Corinthians precisa de uma vitória na semana que vem por 2 gols de diferença. Lembrando que o placar por 1-0, lembrando que a vitória por 1-0 leva o jogo para os pênaltis. Pela Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro lá em São Januário por 1-0. Thales Magno cruzou e Germancano marcou o gol. Agora o jogo de volta é no dia 19 de fevereiro, lá na Bolívia, e o Vasco precisa apenas de um 0-0 para avançar na competição. E quem estava ontem em São Januário é Fred Guarín. O colombiano acompanhou a vitória do Camarote e foi ovacionado pelos torcedores. Ele está acertando seu retorno para o Vasco com um contrato de 2 anos. O anúncio oficial deve acontecer em breve. Pela Copa do Brasil, Botafogo e Caxias empataram em 1-1. Pedro Raul abriu o placar de cabeça e Carlos Alberto empatou para o Caxias marcando um golaço. Mas com o empate, quem avançou de fase é o Glorioso. Goiás venceu o Fast Clube por 2-0. Daniel Bessa, sozinho na área, marcou o primeiro gol. E após boa jogada, Marcinho fez o segundo do Esmeraldino, que também passou de fase. O River do Piauí surpreendeu o Bahia vencendo por 1-0 e eliminou o Tricolor de Aço. O gol foi marcado por Jean Natal de falta. São Luís e América empataram em 0-0 e quem passou de fase foi o time do Rio Grande do Norte. 15 de Piracicaba venceu Londrina por 1-0 e avançou para a próxima fase. Bahia de Feira eliminou o Luverdense vencendo por 3-1. O Boa de Minas Gerais venceu o Vilhenense de Rondônia e também está garantido na próxima fase. O América Mineiro empatou com o Santos do Amapá e também avançou para a próxima fase. O Paraná eliminou o Palmas vencendo por 2-0. Santa Cruz empatou em 0-0 com o Operário e o time visitante passou de fase. O ABC venceu o Aquidauanense por 1-0 e também está na próxima fase da Copa do Brasil. Sem conseguir trabalho em times profissionais, o goleiro Bruno foi anunciado pela Associação Registanea Esporte Clube, que disputa campeonatos amadores em Minas Gerais. E o árbitro Flávio Roberto, que foi afastado pela Federação Paulista de Futebol pelos erros grotescos no jogo entre São Paulo e Novo Horizontino, foi escalado para apitar o Campeonato Brasileiro Feminino, já que a competição é organizada pela CBF, nada impede o seu trabalho.
E depois perguntam por que a arbitragem aqui no Brasil é extremamente fraca, né, galera? O cara foi afastado pela Federação Paulista de Futebol e com menos aí de uma semana já vai estar apitando o jogo do Campeonato Brasileiro Feminino. A CBF tinha que compactuar com a Federação Paulista e deixar o cara na reciclagem. Não adianta nada afastar ele de um campeonato e colocar ele no outro, porque o cara acabou de cometer vários erros grotescos e tem que passar por uma reciclagem. Eu não tô falando que não é pra dar emprego pro cara, que ele nunca mais tem que apitar nenhum jogo. Eu só tô comentando que ele foi afastado pela Federação Paulista, nem passou pela reciclagem nada e já foi escalado pela CBF para apitar um campeonato organizado pela entidade. Vocês concordam comigo? O que vocês acham disso daí? O que vocês acham da arbitragem brasileira? Cruzeiro tinha liberado o Dedé para acertar com algum clube chinês, mas agora que a janela foi encerrada, o zagueiro era esperado na Toca da Raposa para negociar a sua rescisão de contrato, só que até agora ele não apareceu e nem justificou a sua ausência. Lembrando que o jogador não aceitou reduzir o seu salário para continuar no clube em 2020 e por enquanto não acertou com nenhum outro time. A reunião entre o empresário de Jadson com o Coritiba, marcada para ontem, não aconteceu. Isso porque o empresário está na Inglaterra finalizando a venda de Ian Couto do Coritiba para o Manchester City. Lembrando que já existe um acerto verbal entre Jadson e Coritiba, apesar do jogador não ser unanimidade na diretoria. Assim que o empresário voltar ao Brasil, a reunião deve acontecer para selar a chegada do jogador. Anderson Talisca está no Brasil. O jogador estava sendo ligado a alguns clubes aqui do país, como Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Mas ele afirmou que somente veio ver familiares e passar aí as férias. Ele comentou que está muito feliz na China e que não está negociando com nenhum outro clube. Yuri Gonzalez será anunciado oficialmente pelo Corinthians até o final da semana. O jogador ontem já chegou ao Brasil e já veste a camisa alvinegra. Após a derrota ontem, o diretor do timão, Duílio Monteiro Alves, afirmou que a busca por reforço se encerra agora com a chegada do colombiano. Lembrando que ele fica por empréstimo até o meio do ano e depois já tem um contrato de 3 anos o esperando. No começo da negociação, o Corinthians era obrigado a comprar Yuri Gonzalez somente se ele completasse lá um determinado número de jogos pelo timão, ou saindo do banco ou começando como titular. Mas ontem o diretor Duílio Monteiro Alves afirmou que isso mudou e agora o Corinthians é obrigado a comprá-lo por aproximadamente 3 milhões de euros, o que daria aqui no Brasil por volta de 13 milhões de reais. E a novela Rony acabou. Com propostas do Corinthians e Palmeiras, o jogador se acertou com o Atlético Paranaense e assinará uma renovação de contrato até 2023. Inclusive, ele que estava treinando com o time B já foi reintegrado para o elenco principal e treinou ontem normalmente com o técnico Dorival Júnior. Com a notícia, o Palmeiras já sondou com os empresários de Keno qual seria a possibilidade de um retorno do jogador à equipe alviverde. Lembrando que ele pertence ao Pyramids, mas está emprestado no Al Jazeera. O valor do negócio é muito alto e ele deve continuar nos Emirados Árabes. Agora o alviverde irá sondar outros nomes para a posição. Christian Cueva acertou com o Pachuca e já viajou para assinar o contrato. Ele alega atraso nos pagamentos com o Santos para rescindir o seu vínculo, porém seu contrato ainda não foi rescindido e ele é sim jogador do time da Vila Belmiro. O Santos, por sua vez, irá à FIFA alegando que o jogador abandonou seu emprego, já que desde terça-feira da semana passada ele não comparece mais no CT. Hoje a seleção brasileira enfrenta o Uruguai pela segunda rodada do quadrangular final do pré-olímpico. O técnico Jardine já divulgou o time que entrará em campo hoje e esses serão os 11 titulares: Ivan, Guga, Nino, Bruno Fux e Iago, Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho, e lá na frente, Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Agora bora daquele nosso rolezinho na Europa, mas antes, você aí já deu like? Sim. Clica aí no joinha para ajudar bastante o canal, se inscreve também, faça parte da família Todd, para você sempre ficar antenado no melhor do futebol. Dá aquele tapa aí também no sininho para ele sempre te mandar as novas notificações e também aproveita para me seguir lá no Instagram. E agora, vamos ver o que aconteceu ontem na rodada dos principais campeonatos pela Europa. Pela Ligue 1, Lyon empatou em 0-0 com o Amiens. O Olympique de Marseille venceu o Saint-Étienne por 2-0 e continua seguindo de perto o Paris Saint-Germain. Lá na Itália, Lazio e Hellas Verona empataram em 0-0. Pela Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen venceu o Stuttgart por 2-1 e avançou para as quartas de final. Num jogão de 7 gols, o Bayern de Munique eliminou o Hoffenheim vencendo por 4-3. Boateng marcou gol contra, Alphonso Davies cruzou, Miller desviou e Hübner empatou também com gol contra. Thomas Müller apareceu e virou o jogo para o Bayern. Lewandowski de cabeça fez o terceiro sem goleiro, depois o polonês apareceu novamente de cabeça e fez o quarto gol.
Dabur diminuiu aos 82 e ele mesmo diminuiu novamente aos 92. Com a vitória, o time bávaro foi para as quartas de final. Na Copa da Inglaterra, Tottenham venceu o Southampton por 3-2. Ndombele chutou e Stephens marcou o gol contra. No rebote, Shane Long empatou para o Southampton e depois Danny Ings virou o jogo. Lucas Moura, num belo lance, empatou e Son de pênalti virou o jogo para o Tottenham, garantindo assim a vaga para as oitavas de final da competição, onde agora o clube enfrentará o Norwich City. Lá na Espanha, o Mirandés continua sendo sensação na Copa do Rei. Após eliminar Celta de Vigo e Sevilha, agora a vítima foi o Villarreal, que foi eliminado perdendo por 4-2. Vamos ver agora quem será a próxima vítima do Mirandés, que está classificado para a semifinal da competição. Barcelona, que sonhou com Aubameyang, Richarlison e outros nomes, pode anunciar o atacante Ángel Rodrigues do Getafe, que marcou 13 gols na atual temporada. Isso porque, com a lesão de Dembélé pelo resto da temporada, o clube catalão pode contratar um jogador livre no mercado ou então algum que jogue na Espanha. O presidente do Getafe já falou que está ciente do interesse e confessou que pode perdê-lo a qualquer momento por 9 milhões de euros. Manchester United e Manchester City esperam aproveitar o momento instável no Barcelona para atrair Lionel Messi para a Premier League. O jogador não está feliz com algumas coisas internas no clube e principalmente com o secretário técnico Eric Abidal, que deu algumas declarações aí que o argentino não gostou nada e respondeu através das redes sociais. Lembrando que Messi no final da temporada tem uma cláusula no contrato que o permite sair de graça, assim como tinham Xavi, Iniesta e Puyol. Apesar de considerarem muito difícil a saída de Messi lá do Camp Nou, ambos os clubes monitoram sim a situação do argentino e não descartam fazer uma proposta até o fim da temporada. Lembrando que Eric Abidal já teve uma reunião ontem com o presidente do Barcelona e ele continuará assim no cargo. Agora o presidente irá conversar com o Messi para tentar apaziguar a situação. Lembrando que o elenco do Barcelona apoia o lado do capitão do time. E a treta entre Messi e Abidal está sendo falada aí por todos os meios de imprensa, tanto na Espanha quanto pelo resto do mundo, né, galera? O jogador não está muito feliz com as declarações aí do secretário técnico e tirando que ele também não está muito feliz com a falta de títulos aí expressivos, né, tirando a Liga Espanhola do Barcelona. Ele não gostou nada da eliminação ano passado pro Liverpool, não gostou também da eliminação para Roma há 2 temporadas atrás. Lembrando que o Barcelona tinha ganho os 2 primeiros jogos contra a Roma e contra o Liverpool facilmente. E depois os dois times conseguiram uma bela virada, eliminando assim o time catalão. Então o Messi cobra da diretoria um pouquinho mais de qualidade nas compras, né? Ele pediu Neymar, mas o Barcelona não conseguiu contratar até agora. Ele indicou alguns jogadores para o lugar de Suárez, que está lesionado aí por 4 meses. O Barcelona também não conseguiu trazer ninguém e agora pode trazer esse atacante do Getafe. Cara, sinceramente, ia ser muito interessante ver o Messi jogando a Premier League. Eu acho muito difícil ele sair do Barcelona, os times também aí acham muito difíceis, mas vão tentar, né? Tentar não custa nada, né? Ainda mais que o Messi sairia de graça, né, galera? Já que ele tem essa cláusula no contrato que permite ele deixar o Barcelona no fim da temporada. Imagina só ele chegando de graça no United ou no City. Como eu falei pra vocês, é muito difícil de acontecer. Mas os times aí vão tentar, né? Guardiola tá apostando na boa relação que ele tem com o argentino para quem sabe persuadi-lo a jogar a Premier League. O que você acha aí? Você gostaria de ver o Messi jogando a Premier League? Eu gostaria e muito. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera. Comentem sobre tudo. Falou!